ideia de softwares hipercustomizados, propaganda direcionada, como um benefício aos usuários de sistemas algorítmicos, tem os seus limites. As últimas décadas mostraram para nós que a hipercustomização de recomendações de conteúdo, recomendações de compra e afins tem sim o seu lado positivo em alguns aspectos, só que por outro lado, os impactos negativos somam-se e parecem mostrar que a opção por não utilizarmos sistemas algorítmicos para recomendação de conteúdo ou feed de notícias talvez seja um bom avanço para a sociedade. Isso se refere a vários pontos. Por exemplo, sistemas de recomendação de conteúdo que promovem conteúdo cada vez mais extremista, até a realidade material e econômica de que essa concentração da circulação de mídia, conteúdo e da própria esfera pública através de sistemas algorítmicos gera novas hierarquias sobre quem decide o que vai ser visto ou não. Então, há diversos movimentos em torno do mundo que propõem que essa mediação algorítmica deva ser minimizada, para que as pessoas tenham mais autonomia, tenham mais liberdade de acessar diferentes tipos de conteúdo e que para a circulação de conteúdos de pequenos veículos de mídia, de artistas independentes, também possa ser valorizada. Então, nesse sentido, a hiperdatificação, ou seja, a hipergeração, o armazenamento e processamento de dados sobre pessoas individuais, talvez não seja tão beneficiária à sociedade. Então, nesse sentido, eu concordo sim que precisamos de uma internet, de meios de comunicação digitais que sejam menos customizados, porque essa customização não está relacionada à autonomia da pessoa, mas uma customização de acordo com os negócios das Big Tech. Bom, eu defino o racismo algorítmico como um modo pelo qual os sistemas de inteligência artificial têm expandido, escalado e ocultado alguns mecanismos de discriminação racial em sistemas que abarcam de reconhecimento facial, a recomendação de conteúdo nas mídias sociais ou IA generativa. Há diversas bases de dados e levantamentos sobre os danos reais já analisados pela literatura científica e pelo jornalismo relacionado a impactos da inteligência artificial, e um consenso entre os pesquisadores críticos é que não se trata apenas de uma questão de código. Há diversas observações que mostram que diversos fatores institucionais e estruturais estão em jogo. Por exemplo, sistemas que são implementados sem os testes necessários sobre como eles performam em relação a diferentes grupos, ou a idealização desses sistemas sem levar em consideração as realidades materiais, históricas e contextuais de disparidades relacionadas à raça, classe, gênero e território. Então, sempre que a gente vê um dano exemplificado, por um erro de reconhecimento facial ou a geração de imagens ofensivas contra grupos minoritários na IA generativa, é sempre importante lembrar que, durante o ciclo de vida de desenvolvimento da IA, diversas decisões poderiam ter evitado esses danos relacionados a controle de qualidade, avaliação de impacto algorítmico ou, em alguns casos, a própria recusa em desenvolver o sistema. Bom, justiça algorítmica poderia ser definida como a possibilidade de indivíduos e comunidades não serem prejudicados por sistemas algorítmicos, que eles possuam autonomia para não utilizar, recusar, pedir informações sobre,
e serem reparados por eventuais danos de sistemas algorítmicos. Para que isso ocorra, há diversas mudanças sociais ou reforços de instituições sociais que precisamos valorizar. Uma delas é simplesmente a aplicação rigorosa dos ordenamentos jurídicos que já temos. Então, quando a gente olha para Big Techs que coletam dados de forma ilegal de milhões de pessoas para treinar seus sistemas de IA generativa, não precisamos de uma lei nova. Porque essa é uma apropriação extrativa de trabalho alheio que é plenamente ilegal. Então, as Big Tech e os lobistas tentaram, estão tentando e conseguindo, em alguma medida, moldar os consensos e acertos e pilares jurídicos, morais e legais às suas demandas e não o contrário. Então, o primeiro ponto para a justiça algorítmica é olhar para essa concentração de valor e concentração de tecnologia como uma violência contra as próprias pessoas, a democracia e as sociedades. Então, além de pressionarmos para a aplicação rigorosa do ordenamento jurídico que já temos, é necessário também, reforçar capacidades técnicas do Estado e da sociedade civil em direção a mecanismos de avaliação desses sistemas algorítmicos. Não para melhorá-los ou mitigá-los como fim em si, mas para a proteção das pessoas. Então, se um sistema repetidamente representa malefícios e impactos nocivos, talvez isso seja um sinal de que esse sistema não deveria existir. Porque hoje muito do que se constrói em torno de inteligência artificial é que os sistemas são muito errôneos hoje, são muito nocivos hoje, mas no futuro vai ser mais benéfico para a sociedade. No futuro vão ser menos imprecisos. Então, aguardemos para o futuro, para a sua implementação e normalização. A sociedade não pode ser uma cobaia do oligopólio das tecnologias.